Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Anete Moreira e apresento mais uma edição da DBO em Foco, um programa que leva até você as principais reportagens da versão impressa da revista. Hoje vamos falar do artigo Por uma Segunda Sem Fome. A comida vencerá a guerra. Foi com este slogan em 1917 nos Estados Unidos que todos se comprometeram com a causa que, claro, foi um sucesso. Ano de 2003, de volta com o slogan A Segunda Sem Carne, agora com o publicitário da Johns Hopkins Center, e o slogan seria diferente: reduza o consumo de carne por sua saúde e pelo planeta. Enfim, diferentes momentos, gerações, motivações e engajamentos. Mas será que isso realmente é politicamente correto? Para falar sobre isso, eu converso com Danilo Grandini, que é zootecnista, com pós-graduação em análise econômica e diretor da Fibro. Danilo, de acordo com o seu artigo na revista DBO, em 2019 foi feita uma avaliação das atitudes dos consumidores diante das questões ambientais relacionadas ao consumo de carne. A que conclusão você chegou, Danilo? O artigo é muito interessante, né? Ele analisou várias publicações. E é bacana que a gente não vê isso com tanta frequência, né? Uma visão tão focada. E esse artigo, na verdade, ele traz à luz uma série de coisas que no subconsciente da gente, a gente imagina que seria, vamos falar o correto, mas vamos falar que seria a regra, né? O artigo entende que o ser humano está muito propenso a deixar de comer para salvar o ambiente. E isso reflete um pouco do que ele pensa, né? Talvez não seja por aí, né? Não seja reduzindo comida, ou principalmente proteína vermelha, porque o texto foca muito a questão da carne vermelha. As pessoas estão muito pouco propensas a reduzir o consumo de carne vermelha com a intenção ou no conceito de que isso salvaria o planeta, né? Então é interessante o artigo. Você contou uma história ali que eu particularmente não conhecia, que é essa coisa aí desse slogan que ele aconteceu na época da guerra, né? Como é que foi essa história? O que moveu? É bacana, essa história da Segunda Sem Carne, ela começou até um pouco antes, ela começou em 2016 na Inglaterra, só que lá aconteceu o seguinte, né? Quando a Inglaterra, em 2016, ela colocou a Segunda Sem Carne, aumentou muito o consumo de trigo. E aí houve escassez de trigo no país. Então ela parou, interrompeu o processo, porque falou, olha, não adianta nós pedirmos para a população não comer um tipo de alimento e faltar o outro, né? Em 2017, quando os Estados Unidos ingressam na Primeira Guerra Mundial, chega na Europa arrasada, a economia toda destruída, o sistema de produção comprometido, e fica claro para eles que alimentar as suas tropas e até os parceiros, né, os aliados e a população dos aliados ali, imediatamente, no esforço de guerra, seria muito complicado. Então, ele lança um movimento no país muito interessante, né? Ele lança a segunda-feira sem carne vermelha, sem carne de porco, sem trigo, né? A redução de alimentos que têm valor nutricional muito pesado, né? São alimentos que têm um peso nutricional grande, né? Que é pouca água, concentra muito proteína, principalmente, no esforço de ter isso, né, disponível na Europa, né, para alimentar aquela população com medo de que houvesse um problema de falta de comida. E a população americana adota isso de uma forma muito forte. 70% das famílias americanas adotaram a segunda-feira sem carne, né? Vamos falar assim, em prol do motivo nobre, né? E o slogan era a comida vencerá a guerra, né? Então, foi muito interessante. É uma segunda-feira sem carne com um motivo muito nobre, né? E que teve uma adesão muito pesada, muito forte de toda a população norte-americana. Agora estamos vivendo outro momento. Você leu a meta-análise de 34 artigos sobre este assunto, né? Qual foi a sua conclusão, Danilo? Olha, o artigo é bem extenso, né? E tem muitos números, muita estatística. Então, é difícil aqui resumir para você em poucas palavras tudo que eu li, o meu entendimento. O que me surpreendeu, né, é que mesmo entre aqueles que não comem carne, então vamos lá,
os veganos, os vegetarianos, e as pessoas que reduziram a quantidade de carne voluntariamente, fizeram por questões de bem-estar animal e questões de saúde própria. Uma pesquisa publicada nos Estados Unidos, entre os veganos, estaria entre 3% dos entrevistados como ligado a questões ambientais. Então, mesmo nas comunidades, né, as pessoas que fizeram opção de redução de carne vermelha, o motivo não está no ambiente, está em relação ao animal, né? E o bonito disso para nós que trabalhamos no setor é que quando você fala que alguém deixou de comer carne por uma questão de bem-estar animal, são coisas que nós conseguimos reverter, né? São coisas que, com boa comunicação, um bom procedimento, ou seja, uma visão de dentro, né, da porteira, o que está faltando para a gente chegar lá e ter um alimento aceitável, sem muitas restrições, está na nossa mão, né? Então, isso me saltou aos olhos, né, que mesmo quem já reduziu o consumo de carne não o fez por questões ambientais, fez por questões em relação ao animal ou para a saúde própria, né? E o interessante é que aqueles que entendem que precisa ser feito algo em relação ao ambiente, né, do planeta, a redução de carne estaria entre as últimas opções, né? A última opção que o sujeito faria era comer menos carne. Então, isso fala muito para a gente, né? Quando a gente olha o consumidor pensando dessa forma, parece que ele tem a própria inteligência, a própria cultura por julgar coisas que, na verdade, são bem complexas, né? Com certeza. É uma questão muito ideológica também, né? Agora, no seu ponto de vista, onde é que está o problema nessas discussões sobre esse assunto? Eu acho que existe muita paixão, né? Muita paixão na discussão. E eu acho que existe muito pouco ponto de convergência, né? A gente converge muito pouco, a gente diverge muito. Então, se você me perguntar, eu acho que o foco estaria em melhorias do modelo de produção, excelência em produção, né? Para você, óbvio, todo mundo entende que o planeta está sob pressão, né? Está sob risco e que nós precisamos, sim, reduzir a quantidade de emissões de carbono, óxido nitroso, ou seja, nós temos que tratar o planeta de melhor forma. Como fazer isso? Aí eu acho que vem a grande divergência e a gente, no fim, acaba pegando alguns pontos que são simpáticos, mas talvez não sejam esses que vão resolver o problema, né? Eu tenho muito receio das coisas simpáticas, sabe? Eu acho que tudo que é muito simpático, muito acalorado, ele, no fim, ele é bacana, faz barulho, mas ele não vai resolver o problema. Então, eu acho que vamos discutir as coisas que resolvem, né, o problema, né? É até esquisito nós falarmos de redução de produção de proteína enquanto a gente passa fome, né? Então, eu fico me colocando na posição daquele que passa fome, né? Quando eu ouço um discurso como esse, né, de você deixar de comer, né? Então, não sei, não me parece uma ação mais simpática, tanto que a história provou que quando na Primeira Guerra Mundial você propõe à população deixar de comer um alimento para servir ao próximo, você tem uma adesão de 70%. E quando você impõe ou você tenta convencer o outro de que deixar de comer é um negócio bom para ele, bom para o planeta, você tem uma baixa adesão. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, né? Eu acho que o passado não ensina muita coisa para a gente. Agora, como viver com uma pecuária mais consciente? As coisas não mudam sem uma pressão, né? Elas não mudam sem uma regra, elas não mudam sem uma certa consciência, né, de que nós temos que fazer algo diferente. Tudo que está acontecendo em relação a gente ir net zero, né, a gente reduzir a quantidade de carbono, ir para carbono neutro, eu vejo com muito bons olhos, porque coloca regra e coloca um modelo de produção, né? Eu acho que o que falta muitas vezes para a gente entender o que seria bom é a falta da referência, né? E o que eu vejo de bom nesses movimentos que
que tentam colocar um pouco de regra, falam, puxa, mas é regra, Danilo. Não, eu vejo isso como um caminho, sabe? Uma comparação, um modelo a ser seguido, né? E eu vejo isso com bons olhos. Então, acho que o que vai mudar é a gente ter referência, sabe? Como é que eu me referencio, né? Eu estou bom, eu estou ruim? Quão bom eu estou? Quão distante eu estou? Eu preciso de referência. E nós somos... Eu acho que todo mundo quer o bem, todo mundo quer estar numa atividade para sempre, né? Nós não queremos estar aqui nos próximos 10 anos, eu não tenho mais nada daquilo que eu construí a minha vida inteira. Eu acho que as pessoas gostam de ter coisas que dão sequência, né? Fica na família. A agricultura é bem isso, a agropecuária é bem isso, né? A gente passa para as gerações nossas aquilo que a gente construiu, né? E é comum a gente ver nos sistemas produtivos isso. E eu acho que o que vai dar um pouco de consciência é a regra do jogo, é a gente se comparar, a gente ter uma referência de onde eu estou e para onde eu devo ir. E você sugeriu uma coisa muito interessante no seu artigo. Ao invés de segunda sem carne, você sugeriu? Segunda sem fome, né? Eu acho que é aí que o ponto que a gente tem que se unir, né? É a segunda sem fome. Né? Então, se você perguntar para o Danilo aqui, Danilo, você deixaria de comer carne para que outro pudesse comer? Na mesma hora, né? Eu faria... Seria um sacrifício para mim? De forma alguma. Seria uma satisfação eu saber aquilo que eu não estou... A minha economia hoje está indo para outro, né? Então, essas coisas eu acho que são importantes. A gente não vai deixar de comer, né? Eu acho que a gente não pode... O ser humano está no planeta. A gente não pode negar, né? Eu acho que como nós temos os processos produtivos, né, implementados, eu acho que isso tem que ser discutido, né? Nós temos melhores processos de produção, isso tem que ser discutido, né? Não basta produzir ao menor custo, nós temos que produzir a coisa da forma correta, né? Isso significa que eu vou produzir mais barato? Não sei, pode ser que não, ou pode ser que sim, mas a gente tem que produzir da maneira certa, né? Eu acho que isso tem que realmente vir à tona e tem que fazer parte da discussão, né? O jeito que nós produzimos. Mas negar que nós temos uma população no planeta que come e 10% passa fome, né? Eu acho muito complicado, sabe? Por isso que eu acho que a frase devia mudar. Eu acho que se nós propormos a segunda-feira sem fome, eu acho que nós vamos ganhar mais, inclusive vamos trazer todo mundo para uma discussão saudável, né? Porque aí nós vamos cair, ok, beleza, mas como nós produzimos? Porque nós temos que dar esse passo, né? Nós temos que dar esse passo, não só o que produzir, mas como produzimos, né? E aí eu acho que uma segunda-feira sem fome, ela acaba ligando tudo isso. A gente tem que ter convergência nas discussões, né? E não divergência. Danilo, muito obrigada pelas suas explicações aqui pra gente, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu conversei com o Danilo Grandini, da Fibro, e nós chegamos ao final de mais uma edição do DBO em Foco. Lembrando que este conteúdo fica disponível no nosso portal DBO e no canal do YouTube. Obrigada pela audiência e eu fico por aqui. Até a próxima edição do DBO em Foco. Até mais.